Olá, aluno. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai dar continuidade aqui ao capítulo 1 do livro de Arquitetura de Sistemas Operacionais, que a gente está usando aí, né, como livro, texto base para a gente. O capítulo 1 fala então sobre a visão geral. Nós já tratamos aqui do início do capítulo, né? Só para vocês poderem relembrar, nós falamos aqui das funções básicas do sistema operacional no primeiro vídeo, né? Então aqui a gente considerou que o sistema operacional ele funciona como uma máquina virtual, né? Por quê? Porque ele simula o hardware para o usuário final, né? Então, ele fornece essa visão do computador como uma ferramenta mais simples, né? Através de softwares, de programas, você consegue acessar os recursos do computador sem precisar ter um conhecimento específico aqui do sistema computacional. Então, a gente tratou aqui sobre máquinas de níveis também no primeiro vídeo, né? Então, para que serve essa organização em camadas? Né? Para você ter uma abstração. Então, o usuário ele não precisa ser, como eu já falei, não precisa ser um expert em hardware para ele conseguir usar um computador, né? Usar um notebook, usar um tablet, um smartphone. Ele usa então os aplicativos e os aplicativos funcionam simulando esse hardware, né? Então ele passa comandos para a máquina para que você consiga executar o que você precisa dentro desse tal sistema computacional que você está usando naquele momento. Então, máquina de níveis, a gente parou nesse slide, né? Onde a gente vê a organização então de um sistema computacional, a sua organização em camadas, né? Então, por que a gente costuma enxergar um computador como um sistema em camadas assim, né? Um sistema em níveis, para facilitar o seu estudo, né? Então, a gente observa aqui o conceito forte que existe na computação, que é o conceito de abstração. Então a gente tratou, né, no vídeo anterior sobre cada camada e falamos um pouco qual que é a função de cada camada dessa aqui, ok? Então a gente começa esse vídeo 2 aqui do capítulo 1 do livro. A gente começa falando um pouco sobre o histórico, né? O histórico de sistemas operacionais ele está ligado, claro, à evolução dos computadores, né? Então isso aqui muda um pouco de autor para autor, né? Essas divisões históricas aqui. Mas isso aqui na verdade é só para a gente ter uma ideia. Tem muitos vídeos, muitos documentários na internet que vocês podem procurar no YouTube, né? Tem vários filmes também tratando disso aí, que vocês também podem ter acesso aí usando YouTube, Netflix, né? Qualquer sistema deste vídeo você vai ter acesso a esses históricos, a esses documentários aí. Então aqui a ideia não é dar uma aula de história de computador, né? Isso aí vocês podem acessar esse material, aqui vai ter vídeos, vai ser eles vão usar mídias e isso aí facilita um pouco a visualização do histórico. Então a ideia aqui é só dar uma passada no histórico aí de computadores. Então a gente tem ali entre 45 e 55 a primeira fase, né? Essa fase ela foi marcada pela existência das válvulas e dos painéis de programação. Então nós temos aqui os computadores funcionando como se tivesse aquelas lâmpadas, né, incandescentes que foram até proibidas agora. Então, basicamente, falando bem basicamente, se a lâmpada, né, tivesse acesa, seria o bit 1.
Se a lâmpada tivesse apagada, o bit 0. Né? Então você imagina fazer um programa com essas muitas válvulas piscando, né, acendendo, desligando, e você ter que escrever um programa para um computador que utiliza esse sistema. Não é nada muito simples, né? E aí você também tem os painéis de programação, né? Então esses computadores eram computadores grandes. Nós temos várias fotos aí na internet que vocês podem procurar depois. São computadores antigos e muito grandes, claro, que ocupavam a sala inteira, né? Então você tem lá um grupo restrito de pessoas que acessavam esses computadores e tinham acesso ao painel de programação para você executar programas nesses computadores, né? E é claro, era um programa simples. E aqui tinha um problema que essas válvulas que a gente trata aqui, elas queimavam com muita frequência. Então dá para imaginar o trabalho que era lidar com esse tipo de computador, né? Nós temos então depois a segunda fase, 1956 a 1965, onde essa fase aqui é marcada pela chegada dos transistores, né? Esses transistores eles conseguem então substituir as válvulas, né? E é um dispositivo bem pequeno que consegue diferenciar, fazer a diferenciação de 0 para 1, né? E isso aqui, claro, com a chegada dessa invenção, os computadores foram diminuindo de tamanho, ok? Os sistemas em lote, né, que foi aí um dos sistemas operacionais, uns precursores, né, dos sistemas operacionais, a gente vai estar tratando daqui a pouco especificamente desse cara, né? Mas ele funcionava basicamente o que? Para rodar folha de pagamento, né? Esses aplicativos, né? Uma coisa que qualquer empresa, qualquer instituição tinha que rodar para gerar o pagamento aí dos seus funcionários. Então começou nessa época aqui a utilizar o sistema operacional para um processamento aí mais prático e mais robusto, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse tipo de sistema aí que ele foi importante para a gente hoje, né? Nós temos aí a terceira fase, que é de 1966 a 80. Aqui a gente já começa a enxergar aí alguns sistemas operacionais realmente mais complexos começam a aparecer nessa época, né? Principalmente por conta do Unix, que foi um sistema aí que acabou sendo fonte, né? Sendo inspiração aí para os sistemas operacionais que a gente tem até hoje. Então nessa fase aqui nós temos os circuitos integrados, quer dizer, se você tem uma peça que é um transistor que consegue diferenciar zeros e uns, você consegue juntar esses transistores e trabalhar em circuitos maiores, juntando vários transistores desse tipo, né? Então você consegue fazer lógicas mais complexas em placas de circuitos. E aqui surge também a questão da multiprogramação, ou seja, eu ter mais de um aplicativo, de um programa ativo no sistema, né? Então isso aqui ajudou bastante. É claro que para que a gente tivesse a possibilidade de existir aqui a multiprogramação, nós precisamos, primeiro, que as empresas de hardware que fabricavam o hardware, né, os dispositivos, conseguissem inventar a tal da interrupção de hardware, que foi um evento aí, foi um recurso mecânico muito importante, né, um recurso de hardware, desculpa, muito importante para o surgimento da multiprogramação, né, que também ao longo do curso a gente vai tratar isso aí com mais calma. Mas a interrupção de hardware foi muito importante para o surgimento da multiprogramação
nos sistemas operacionais. A quarta fase, que vai de 1981 até 1990, que foi marcado principalmente pelo surgimento dos computadores pessoais, né? Aqui nós temos a popularização da informática, porque antes nós tínhamos o quê? Acesso a computadores apenas por funcionários aí de grandes empresas, grandes universidades. Com a chegada dos computadores pessoais, começou a se utilizar computador em casa, né? É claro que os computadores ainda eram um produto caro, então poucas pessoas tinham acesso, mas aqui se inicia o processo de popularização da informática. E a quinta fase, de 91 a 2000, que aí já você já tem a chegada da internet, né? Então os computadores já começam a ficar interligados e conseguir trocar informações, trocar dados, né? Então a gente vai tratar de histórico mais rápido, mas o livro, o material de apoio que tem lá no AVA, né, o livro, a apostila, você tem mais informações. Os vídeos também que tem lá, você tem mais informações aqui, nomes de pessoas importantes, empresas importantes, que vocês podem estar observando lá. Então, dentre essas evoluções importantes que nós tivemos, um muito importante e um tipo de processamento que a gente tem até hoje é o processamento em batch, né? Processamento em lote, que isso aqui foi uma inovação na época, né? Processamento em batch está aqui na segunda fase, entre 56 e 65. O processamento em batch surge, nesse tipo de processamento, surge o conceito de job. Por quê? Como é que era antes? O responsável lá pelo computador, ele trazia alguma coisa aqui para processar, e aí quando terminava de processar, tinha que aguardar o responsável pelo computador entrar com uma nova requisição de processamento. Então o computador ficava algum tempo ali sem fazer nada, né? Então, com o surgimento desse conceito de job, né, de processo, a pessoa responsável ali, né, o operador do computador, ele começa a conseguir passar para o computador nessa época vários jobs, ou seja, você pode ter aqui processos de usuários diferentes ou processos que pertencem a uma requisição de processamento, né? Então ele conseguia executar vários jobs, né? Inserir vários jobs no computador. Isso era feito através de cartões perfurados, né? No documentário lá que eu falei com vocês, que tem disponível lá no AVA, você vai ver lá que eles vão tratar de cartões perfurados, que era uma forma de se programar computadores nessa época. Então, cada job era executado pelo processador do computador. Isso gerava uma fita de entrada inicialmente, tá? Aqui é uma fita, a gente observa esse tipo de fita muito em filmes antigos, né? Filmes da década de 70, 80, você tinha, geralmente eles mostravam aquelas fitas girando em máquinas grandes lá, em escritórios, em empresas grandes. E essas fitas, elas serviam para armazenar informações. Qual que é a desvantagem da fita? Que o acesso aos dados na fita, ele é sequencial. Então, se você está aqui no registro 1 e quer acessar o registro 100, você vai ter que caminhar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até chegar ao 100. Então é um acesso sequencial. Isso, de certa forma, claro, atrasava a execução de um programa.
né? Mas era o dispositivo que eles tinham na época para poder usar, né? Então, fita de entrada. Numa segunda etapa aqui, que está chamando aqui de B, essa fita de entrada era então novamente processada, isso tudo com o operador trocando essas fitas aí, né, de lugar para poder fazer leitura e gravação, né? Então o operador vinha com essa fita novamente, entrava com essa fita no processador do computador para gerar uma fita de saída. Ou seja, os dados que estavam aqui eram então processados pelo programa que foi passado aí para o computador, pelo job que estava rodando naquele momento. E aí processava esses valores e gerava uma fita de saída. Essa fita de saída então vinha para uma terceira etapa, né, onde ela era processável e então gerava aqui os relatórios finais, né? Então era uma trabalheira, né? Quer dizer, o operador tinha que ficar vindo aqui trocando as fitas de lugares, voltando a fita para o início e etc. Então isso aqui dava um trabalho, né? Mas o processamento em lote ele foi importante porque ele trouxe para nós o conceito de job, né? Então, o sistema operacional, a partir dessa época, começa a enxergar um programa como, por exemplo, um ou mais programas como uma sequência de jobs, né? Então, isso aí foi um conceito importante aqui para a computação, tá? Então, se usava muito esse tipo de processamento de máquina de computador, né, para gerar, por exemplo, folha de pagamento, né? Então você tinha aqui todo o processamento aqui da folha e no final a geração aqui dos relatórios que precisavam ser armazenados para auditoria, etc, né? Então isso aqui é usado até hoje, né? O processamento em lote hoje você pode enxergar qualquer processamento que não tenha interação entre o usuário e esse processamento ao longo da sua execução, né, se você não tem interação com o usuário, você chama esse processamento de processamento em lote, né? Então é uma sequência de jobs que é executada sem interação com o usuário. Quer dizer, o usuário hoje em dia ele vai só entrar, né, com os jobs que ele quer processar e no final ele vai ter os resultados aqui, os relatórios, as saídas, né? Então isso aí ficou conhecido como processamento em lote, processamento em batch. E aí a gente chega em tipos de sistemas operacionais, né? Nós temos aqui três categorias maiores aqui para gente, né? Então nós temos aqui os sistemas monoprogramáveis ou monotarefa, sistemas multiprogramáveis, multitarefa e sistemas com múltiplos processadores, tá? Os sistemas monoprogramáveis são aqueles sistemas que você só consegue ter uma tarefa ativa no sistema por vez, né? Então, nesse caso, você tem um aplicativo de usuário utilizando todos os recursos que estão disponíveis lá no sistema computacional, no computador, no caso. Ok? Exemplo de sistema operacional monoprogramável, o mais conhecido que a gente tem que a gente tinha, na verdade, era o MS-DOS, né, que era o conhecido popularmente como DOS da Microsoft, né? Então era um sistema que não tinha interface gráfica inicialmente e ele era monoprogramado, né, monoprogramável. Quer dizer, você só conseguia deixar ativo uma tarefa, um job por vez nesse tipo de sistema. Sistemas multiprogramáveis ou multitarefa já são os sistemas que a gente tem atualmente, né? Por exemplo, o Windows 10 que a gente está usando, ou Linux, Ubuntu, são todos eles sistemas multiprogramáveis, quer dizer, você tem mais de uma tarefa, mais de um job ativo no sistema,
Por que eu estou falando ativo? Porque ele pode estar executando, ele pode estar esperando uma entrada e saída, ele pode ter sido suspenso pelo administrador do computador e por aí vai. É por isso que a gente fala que é ativo, não está necessariamente executando. E a terceira e última categoria aqui, grande categoria de sistemas operacionais, são os sistemas com múltiplos processadores. Tá? Nesse caso aqui, nós temos sistemas que conseguem pegar jobs, no caso aqui, tarefas, né, e distribuir entre mais de um processador. Ok? Então, como eu falei, ó, os sistemas operacionais aqui monoprogramáveis, monotarefa, você tem um programa, uma tarefa, né? Falando aqui também, nesse início de disciplina, a gente pode considerar que isso aqui é um job, né? Então, você tem aqui um job que tem todos os recursos alocados para ele, né? Então, ele pode usar todos os recursos do computador durante a sua execução, tá? É claro que isso não é legal. Por exemplo, esse job, esse programa solicitou uma impressão de um documento. Então, enquanto ele está imprimindo esse documento, fazendo uma operação aqui de saída, a CPU, por exemplo, fica lá ociosa, né? Sem executar nada. Então, isso é uma subutilização dos recursos do computador. Monotarefa, então, não é legal na grande maioria dos casos. Multitarefa, que é o cenário que a gente tem hoje nos nossos sistemas operacionais que a gente usa aí. Então nós temos o que? Vários jobs, várias tarefas aqui, programas, executando e compartilhando os recursos do computador, né? O processador aqui, o triângulo, a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Então tem o que? Um compartilhamento. Então, por exemplo, essa tarefa aqui vai usar o processador durante um tempo, depois vai ceder o processador para essa outra tarefa aqui, e por aí vai, né? Essa tarefa está utilizando um dispositivo, em determinado momento ela pode parar de usar aquele dispositivo para que ele possa ser utilizado por essa tarefa de baixo aqui, né? Então os recursos ficam compartilhados entre as várias tarefas, os vários programas que estão aqui ativos no sistema, né? Então isso aqui você tem o que? Um desempenho melhor do computador, do sistema computacional. E aí tem as subcategorias, né? Sistema monoprogramável, monotarefa, são sistemas que já não são utilizados, né? O DOS já caiu em desuso já tem algum tempo, alguns anos aí. Então, a gente hoje nós temos o que? Mais sistemas multitarefa, né? E quais são os tipos de sistemas operacionais multitarefa? Sistemas batch, que é aquele processamento que eu falei anteriormente, que não tem contato com o usuário, não tem interação durante a execução dele, né? Então, por exemplo, um script de rede que executa um monte de checagem na rede lá. Então fica lá executando e não tem interação com o usuário, por exemplo, né? O usuário não vai interferir naquele processamento. Então a gente costuma chamar isso aí de processamento em batch. Então nós temos aqui aquele conceito que a gente viu de jobs, né? Você tem os programas sendo executados, mapeados em jobs. Você tem sistema de tempo compartilhado, né? Onde você tem aqui as fatias de tempo de execução para cada tarefa, para cada job. Então o sistema operacional ele delimita, ó, você vai executar, tem tanto tempo para você usar o processador, né? Então a gente chama essa fatia de tempo de slice,
né? Fatia de tempo de execução. A gente costuma chamar esse tipo de sistema também do inglês de time sharing, quer dizer, compartilhamento do tempo, né? Sistemas de tempo real são sistemas utilizados geralmente para automação, né? Por exemplo, a automação industrial usa bastante sistemas de tempo real. Então você tem lá, o que é o sistema de tempo real, né? Você coloca prioridades ou uma janela de tempo que determinada tarefa tem que executar naquele período, né? Então a gente chama isso aí de sistema de tempo real. Então, por exemplo, sistema operacional que faz o controle de aeronaves no aeroporto, né? É um sistema que vai lidar com tarefas críticas. Então, dentro daquela janela de tempo, né, você tem que executar determinado job, senão você vai ter problema, sérios problemas, né? Então, sistemas de tempo real geralmente lidam com o quê? Com tarefas críticas. Então, quando você tem aqui de baixo, não está aqui no slide, mas você pode ter aqui dentro de sistemas de tempo real também os tipos hard e soft, né? Sistema de tempo real hard é aquele que ele delimita uma janela de tempo. Então, nesse intervalo de tempo, você tem que obrigatoriamente executar aquela tarefa, aquele job, tá? E você tem o sistema de tempo real soft, onde ele vai apenas colocar uma prioridade. Então, determinada tarefa tem prioridade de execução em relação a outra, né? Então, esse aí é o soft. A maioria dos nossos sistemas operacionais que a gente tem hoje, eles acabam se encaixando nesses três tipos aqui. Então, por exemplo, o Windows 10 que eu estou usando aqui para gravar essa aula é um sistema operacional, né? Então, ele permite processamento em lote, por exemplo, executar um script, né? Ele permite processamento de tempo compartilhado, quer dizer, cada tarefa vai ter um tempo máximo de execução. Quem dá esse tempo máximo é o sistema operacional, no caso aqui o Windows 10. E ele também é um sistema de tempo real soft, a partir do momento que ele dá prioridade maior para aquelas tarefas que são críticas para o funcionamento do sistema. Então acaba que os sistemas operacionais de hoje em dia, eles conseguem executar esses três tipos de processamento aqui, tá? Dentre a categoria lá de múltiplos processadores, que é esse slide aqui, né? Sistemas aqui com múltiplos processadores, mais de um processador, claro. Você tem dois tipos principais, né? Que são os sistemas fortemente acoplados e o sistema fracamente acoplado, né? O fortemente acoplado, o que acontece? Você tem mais de um processador, que está aqui representado pelo triângulo, né? Então você tem mais de um processador, ele tem acesso aos dispositivos de entrada, né? Então eles conseguem acessar dispositivos de entrada e a troca de informação de um processador para o outro é feita através da memória principal, né? Esse tipo de processamento aqui, esse tipo de máquina de computador, ele tem um sistema operacional que consegue distribuir jobs para processadores diferentes, né? Então, cada processador aqui pode estar executando um job diferente, executando em paralelo, né? Os sistemas fortemente acoplados, eles podem ser do tipo SMP, né? Que a gente chama aí de processamento simétrico, onde você tem o que? Você tem um tempo uniforme de acesso do processador
a memória principal, né? Então, esse tipo de processamento SMP, processamento simétrico, basicamente você tem processadores com o mesmo tipo de configuração, né, de velocidade, por exemplo, e o mesmo tempo de acesso à memória principal. Ok? Então, geralmente são servidores, são máquinas que são utilizadas para ser servidor, né? Servidor web, servidor de arquivos, servidor de qualquer tipo aí dentro de uma rede, tá? Então, o acesso à memória principal, ela fica o que? Ela fica mais rápida nesse tipo de ambiente, né? Você tem o SMP, que é o simétrico, que é a maioria hoje em dia dos computadores, e você tem também o que a gente chama de NUMA, né? Que a gente pode chamar aí no português de NUMA, que o acesso já não é simétrico, já não é uniforme, né? Ele é não uniforme, que é o que? Você tem grupos de processadores com características diferentes, né? E, então, nesse caso, a gente fala que o processamento ele é não uniforme, né? A velocidade de acesso à memória é não uniforme. Quer dizer, cada agrupamento de processador vai ter um tipo de acesso diferente, tá? Mas a maioria dos sistemas operacionais hoje conseguem trabalhar com um tipo de sistema simétrico, SMP, onde você tem processadores com características iguais, né, praticamente, e o acesso à memória principal é feito de forma uniforme, né? Então esse é o caso que você encontra na maioria aí dos servidores, computadores que vão prestar serviço aí numa rede. Os sistemas com múltiplos processadores fracamente acoplados é o inverso do anterior que a gente viu, né? Porque ele não vai usar a memória principal como comunicação entre os vários processadores que ele possui. Ele vai usar, na verdade, um link de comunicação. Tá? Então, hoje em dia, você tem o que? Você tem uma rede de dados, né, um cabeamento de rede aqui que vai interligar os processadores. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, os clusters, né? Os clusters são o quê? São computadores separados, né? Que um consegue acessar o outro computador dentro desse cluster através de uma rede, de um link de comunicação, que pode ser um cabeamento de par trançado, pode ser um cabeamento de fibra ótica, né? Então, aqui a comunicação entre os processadores é feita utilizando um link de rede, tá? É claro que aqui a comunicação fica mais lenta se for comparado com o compartilhamento via memória principal, né? Então aqui você tem como exemplo os clusters que são utilizados aí em data centers, né? Na verdade, os data centers de hoje eles têm os dois tipos, né? Você tem sistemas fortemente acoplados e interligados através de rede de cabeamento, né? Então ele na verdade ele junta os dois tipos de sistema para montar um data center. Inclusive lá no AVA eu coloquei lá um vídeo que trata de um data center, né? Ele mostra o funcionamento lá de um data center e vocês vão observar isso, que se você tem lá vários servidores colocados em racks, né? E eles são interligados via cabeamento, fibra ótica geralmente, né? Para dar uma maior velocidade. Então, o sistema operacional para conseguir funcionar nesse tipo de ambiente, ele precisa ser construído para conseguir realmente utilizar esse tipo de ambiente. Por quê? Esse sistema operacional ele vai pegar uma aplicação e vai distribuir essa aplicação
todo o processamento dela entre os vários processadores que ele tem disponível, né? Então, nesse caso, tanto aqui no fracamente acoplado quanto no fortemente acoplado, você tem que ter sistemas operacionais que consigam usar mais de um processador, né? Então, nós temos aqui os sistemas operacionais distribuídos, que eles conseguem enxergar tudo como se fosse uma coisa só, né? Então, ele consegue distribuir uma tarefa, né, uma aplicação entre vários processadores, mas para o usuário final que está usando aquele sistema é como se ele tivesse uma coisa só, né? Então o sistema ele abstrai toda aquela complexidade de hardware para o usuário, né? Então o sistema distribuído permite isso. A gente não tem assim tanto contato com esse tipo de sistema, né? Eles são muito utilizados, por exemplo, para controlar data centers, né? E nós temos também o sistema operacional de rede, né? O Windows Server, o Ubuntu Server, né? Geralmente ele tem a palavrinha server na frente, que são sistemas que conseguem compartilhar recursos nesse tipo de sistema computacional com vários processadores, né? Então, sistemas operacionais de rede, eles permitem que um computador consiga compartilhar recursos com outra máquina, né? É um ambiente cliente-servidor, geralmente, né? Então, você tem, para esse tipo de ambiente com múltiplos processadores, pelo menos dois tipos aí de sistemas operacionais: os distribuídos, né, que vão conseguir enxergar todo esse processamento separado como uma coisa só, e os sistemas operacionais em redes, que eles vão conseguir compartilhar recursos que você tem em cada máquina, em cada computador, em cada processador, compartilhar isso aí com os usuários daquela rede, né? Aí a gente vai tratando isso aí com mais calma aí ao longo do curso, mas o objetivo desse capítulo 1 é passar alguns conceitos iniciais, né? Então a gente termina aqui o capítulo 1. Recomendo a vocês dar uma olhada nos vídeos que a gente deixou lá para vocês assistirem, e dar uma lida também no material de apoio que eu deixei lá no AVA, naquela seção mais acima, né? Que vocês podem dar uma olhada nisso, em todos esses conceitos que a gente passou nessa aula aqui, tá? Então, qualquer dúvida pode enviar lá pelo nosso fórum, né, do AVA, pode mandar e-mail, o e-mail está lá também na seção. E se tiver alguma dúvida assim mais geral, com mais de um aluno, por exemplo, a gente pode combinar uma webconferência, alguma coisa, um atendimento individual aí, se for o caso, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção e eu aguardo vocês aí na próxima aula.